nós paraibanos na arte do seu ofício. Então na capa mostra o novo Ramalho Leite escrevendo para o velho Ramalho Leite, é por aí todo o tempo. A máquina de escrever é o que Ramalho sempre utilizou como jornalista na década de 60, depois como político e como administrador público. Em Gente do Passado, Fatos do Presente, o nosso estimado... Não, já falei, desculpa. Como introdução a esta obra, Ramalho coloca uma advertência oportuna que parecia ser direcionada aos leitores, e foi, mas também carimba com uma história verídica ocorrida no início da década de 50 sobre o acordão entre os principais caciques políticos paraibanos. Ramalho brinca ao discorrer sobre temas como a corrupção, trazida pelas caravelas. Agradeço, desejo sucesso. Boa noite, gente. Eu acho que pra gente celebrar lançamentos, vou falar de voos. Porque todo lançamento a gente voa um pouquinho, né? Quem tá lançando voa. Dá um pulo, dá um salto a mais. E a música é assim: não é preciso muito pra poder voar, não é preciso muito pra poder voar, não é preciso muito pra poder voar, não é preciso muito pra poder voar. O céu abriu suas cortinas pra mim. Seu rosto quente enxuga o lamaçal dentro da gente, como a minhoca areja a terra e o urubu que a tudo enterra. E agora eu gostaria de convidar os próximos a compor a mesa, a professora Ângela Bezerra, que irá fazer a homenagem ao jornalista Evandro Nóbrega, e também o artista plástico Marcos Pinto, que será homenageado com sua filha, né? Boa noite a todos. Alô, atenção. Damos início à nova etapa do Pôr do Sol. E nós estamos aqui a convite do Pôr do Sol das Letras para prestarmos uma homenagem ao nosso ilustre escritor, ao mais erudito dos nossos companheiros de geração, que é Evandro Nóbrega. Eu me sinto muito honrada pelo convite e vou tentar dar esse recado. O meu texto se chama O Admirável Evandro Nóbrega. Evidentemente que eu pensei no Admirável Mundo Novo, foi de lá que eu colei. Mas eu acho que Evandro ainda é mais admirável do que o Mundo Novo, porque ele é uma individualidade, ele é único no mundo. Então, por isso ele é mais que o Admirável Mundo Novo. Homenagear Evandro Nóbrega com limitação de tempo e concorrendo com esse barulho imenso que nós estamos ouvindo, é um desafio a capacidade de síntese e no momento também é um desafio a capacidade de falar ouvindo um barulho ensurdecedor. Eu lamento profundamente, Evandro. Não era o que eu esperava, nem é o que você merece. Ninguém merece. Quem não tem nenhum interesse em assistir, não deve estar presente. Essa aqui é a verdade. E tem que ser dita. Tudo que diz respeito à capacidade intelectual
deste querido amigo, extraordinário jornalista e escritor paraibano, é superlativo. Sua característica primordial é ser um homem múltiplo, que atinge o nível de excelência em tudo a que se dedica, em tudo que realiza com seu vasto saber. Qualquer um se admira se tiver a oportunidade de ler em detalhes o currículo vitae deste sábio, a quem o pôr do sol das letras presta hoje um culto de admiração através desse meu simples pronunciamento. Fiquei feliz com o convite da confraria, porque além de amiga da vida inteira, sou a fã número 1 de Evandro, pelas suas qualidades humanísticas e pela sua extrema dedicação à cultura. Por ser Evandro, rigorosamente, uma vida dedicada aos livros e à leitura, um responsável cultor da inteligência que Deus lhe deu, um talento plural que abrange e domina com perfeição inúmeras áreas do saber. Decorridas tantas décadas de companheirismo e participação, Evandro ainda consegue me surpreender com suas realizações intelectuais. Numa pesquisa para fazer-lhe esta saudação, ainda encontrei em sua trajetória grandes destaques que desconhecia. Eu que o acompanho pela vida inteira. O universo da leitura foi um refúgio desde criança, um mergulho sem volta na realidade que para ele tornou-se maior que todos os apelos da existência. Nenhum espetáculo do mundo, nada exerce sobre ele o encanto das descobertas em suas intermináveis e prodigiosas pesquisas. Toda a trajetória profissional de Evandro reflete e comprova esses traços característicos que tentei reunir aqui. Esse foi o nível de sua colaboração como jornalista e escritor na imprensa, na Universidade Federal da Paraíba e no Judiciário, espaços privilegiados de sua atuação erudita, de sua erudita atuação. Ingressou em O Norte nos idos de 1963. Tinha apenas 17 anos e já era admitido como redator. Então nós estamos falando de uma pessoa excepcional. Eu não estou exagerando em nenhuma palavra. Nesse jornal dos Diários Associados e Emissoras, foi secretário de redação, editor-geral e redator especial. Trabalhou por 42 anos, além de haver sido correspondente do Correio Brasiliense. Como editor-geral, fechou sozinho uma edição inteira do jornal, descendo para as oficinas as páginas de política, esportes, polícia, internacional e até a coluna social. Sempre fez questão de entrevistar grandes personalidades nacionais e estrangeiras em visita à Paraíba, a fim de que deixassem a marca de suas responsabilidades e de suas especialidades como estímulo aos mais jovens. Cito alguns de seus ilustres entrevistados. Eu estou resumindo porque o nosso tempo é limitado, é curto, e as qualidades de Evandro e a história dele é muito longa. Evandro entrevistou Paulo Francis e João Gilberto em Nova York. Alain Robbe-Grier, o criador do romance novo, do Nouveau Romance. O físico brasileiro Mário Novello, um dos mais influentes do país.
Vinícius de Moraes, que é a admiração de todos nós. Eugênio Corsério, célebre linguista rumeno. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, notável astrônomo. Eleazar de Carvalho, grande maestro brasileiro. Eleazar de Carvalho, como eu falei. E Silvia Elia, gramático brasileiro. Então, essas eram admirações de Evandro, e quando essas personalidades tocavam o nosso solo, Evandro chegava até eles para uma entrevista sempre extraordinária. Na Universidade Federal da Paraíba, começou como diretor da imprensa universitária e terminou como redator especial, passando pela Coordenadoria da Comunicação para aposentar-se com 39 anos de serviço prestado. O que é também admirável em Evandro é o longo tempo de permanência nas instituições, com esse trabalho ininterrupto. A pedido do reitor Linaldo Cavalcanti, estruturou e fundou a Sala de Imprensa e a Editora Universitária, que serviu de modelos para outros estados. Foi assessor e editor do reitor Huberto Nóbrega e de quase todos os reitores da Universidade Federal da Paraíba. Evandro prestou serviços ao Tribunal de Justiça durante 50 anos, de 65 a 2015. Editou e editorou inúmeras obras de sua lavra e da autoria de desembargadores e juízes. O número e a qualidade das publicações que realizou, entre livros, revistas, jornais, impressos, relatórios finais, informativos, é totalmente impressionante. Neste âmbito, é preciso ressaltar a indispensável colaboração, que ele faz questão de frisar, do dileto primo, Dr. Márcio Roberto Soares Ferreira, que foi um servidor dedicadíssimo ao Poder Judiciário. Por ser quem é, o escritor Evandro Nóbrega recebeu vários prêmios literários de poesia e conto. Foi agraciado com a medalha Rogaciano Leite, da Academia Brasileira de Cordel. Também conquistou o prêmio Rotary de jornalismo pela contribuição cultural dada à Paraíba. Evandro sempre soube conciliar a dedicação extrema à empresa e aos órgãos para os quais trabalhou com sua própria produção intelectual, particular ou individual. Notável na diversidade de assuntos tratados. Cito alguns exemplos. É claro que a produção dele é muito maior, mas como nós não temos um ambiente propício, eu não vou me estender. Estou tentando ser sintética. Então, vou citar apenas alguns dos livros. O Mais Civilizado dos Paraibanos, sobre Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo. Brasão d'Armas do Judiciário da Paraíba, um manual de heráldica. Traduzindo Libai do Fu, século VIII, dinastia Tang, sobre os dois maiores poetas chineses. Chinês de Emergência para Viagens, um manual introdutório à língua chinesa. Capítulos para uma história da medicina na Paraíba, que lhe deu o prêmio literário Oscar de Oliveira Castro e o título de acadêmico benemérito da APMED, Academia Paraibana de Medicina. A esse traço erudito que fica visível nessas publicações de assuntos tão diversos, ainda gostaria de frisar uma característica muito importante de Evandro. Além dessa erudição que lhe permitia e que lhe permite escrever grandes prefácios
que ultrapassam 50 páginas, sejam de que assunto for, ele é capaz de enfrentar e fazer uma grande produção. Ele tem uma tradição de primeiro lugar em todos os concursos de que participa. Isso ele iniciou desde o vestibular. E daí por diante, em todos os concursos ele é primeiro lugar. Também ele tem façanhas intelectuais. Tipo, ele vê um quadro na parede de um restaurante, de repente ele identifica naquele quadro algo muito raro, de um valor inestimável, de um valor medieval, e de repente esse quadro se transforma num livro de 300 e tantas páginas. Tal a sua capacidade de pesquisa e de percepção. Ele também tem participações que me surpreenderam. Por exemplo, ele foi representar o Brasil na Conferência Internacional da ONU, como convidado do Nordeste. Então, foi convidado pelo nosso conterrâneo, Palmarim, que era... Está aqui, Palmarim? Que é nosso grande amigo, que trabalhava no serviço diplomático. Agora, eu gostaria ainda de salientar o traço de Evandro, que ele herdou de Montaigne, o grande ensaísta. É o traço do humor. Apesar de toda a sua erudição, de toda a sua profundidade, ele sempre coloca a leveza do humor em grande parte das suas comunicações. Sendo que alguns assuntos ele trata especificamente desse ponto de vista da leveza do humor. Ele mesmo se denomina, por exemplo, para se definir como poeta, Vandim das Espinharas. E eu só o chamo assim, Vandim. Se for outro nome, eu não identifico com Evandro. Anjinha, que é como ele me chama também. Mas ele vai além. Ele cria personagens fictícias e convive com elas na internet, através da comunicação da internet virtual. Então ele cria para ele próprio o nome de Druz. E agora tem o Druz Online. Tem a enciclopédia paraibenses, que já vai quase em 1000 edições, né? Isso, 1999, que é quase 1000. A Druzpédia, ele está lembrando que o título é em latim, porque, claro, ele é um medievalista, um grande especialista na Idade Média. Então ele coloca o título em latim, mas todo o trabalho é em português, ninguém se espanta, pode ler. Ele também tem a Druzpédia, o Druz Dicionário, o Druz Press, que segundo ele é a Agência de Notícias Galácticas, o Dr. Branchu, o Lezinho, que é Lezinho mesmo, terminado com M, o Freud Druz. Então, todas essas criações ficcionais fazem parte desse traço leve de humor que Evandro acrescenta à sua obra. Então, eu creio que não há um ambiente muito propício para a gente falar de alguém com tanta altura. Eu gostaria de sugerir à Academia Paraibana de Letras, ou mesmo ao Sol das Letras, uma sessão especial, onde se fizesse como se fosse um seminário sobre cada uma das facetas de Evandro, para que pudéssemos aprofundar e assim conhecer completamente esse grande jornalista, escritor, pesquisador, historiador, linguista, filólogo,
todas essas áreas são dominadas por Evandro. Então, foi um grande prazer fazer essa breve apresentação para vocês, para que essa admiração cada vez mais possa se expandir. E Evandro continue nesse seu roteiro de produção interminável. Boa noite, obrigada. Faça suas defesas e gratidões. Escolha. Não, teria primeiro que agradecer a minha grande amiga Ângela Bezerra de Castro, porque se eu fosse citar os títulos delas aqui, eu passaria o resto da noite. É uma grande crítica literária, professora, latinista, bom, muita coisa mais. E é uma figura humana, eu diria até, não é nem humana, é humanística também, além disso. Agora, eu não gosto de chegar nos ambientes de mãos abanando. Então eu trouxe 3 exemplares do meu livro mais recente, que é uma espécie de história da medicina da Paraíba. E eu vou pedir à minha filha aí, Manuela, a primeira mulher com o sobrenome Maria Nóbrega aqui da Paraíba. São 3 livros sobre medicina, 3 exemplares, né? Meu último livro, o 35º livro. E depois tem um livro que eu editei também, muito interessante, de um médico que é filho de Joca Caldino, o homem que fundou os Armazéns Paraíba. Então, é um livro, eu digo, muito importante esse livro. Não é porque eu tenho editado não, mas é porque o recém-falecido autor saiu daqui da Paraíba, fundou a cidade do Paraná, foi prefeito. Bom, então são 6 livros a serem distribuídos. Ela vai distribuir os papéis com vocês. E eu quero agradecer a presença de grandes amigos meus, que não posso falar todos os nomes de cometer injustiça. A partir de... Bom, não posso nem falar. Ana Paula Cavalcante, mais. Helder não está aqui, mas é como se estivesse. Bom, aqui Jéssica, também Queiroz, minha grande amiga. Essa aí também tem uma série de títulos, poetisa, escritora, advogada, bibliófila, gerente daqui. Bom, é isso aí. E agradeço. Professora, nós gostaríamos que a senhora fizesse a entrega do troféu Solito para Evandro, em nome da Confraria Sol das Letras. Nossa gratidão por ter aceitado essa homenagem. Muito obrigada a todos. Mas assim, pessoalmente eu gostaria de agradecer ao senhor por ser muito mais do que tudo que a professora pontuou aqui, mas um grande amigo nosso da livraria. Essa semana eu fui questionada no ambiente da ordem sobre um autor paraibano que teria a maior biblioteca em casa. E o primeiro nome que eu pensei foi Evandro da Nóbrega, porque não existe a quantidade de livros que ele tem em casa e que ele compra e que ele leu. Falamos muito sobre o incentivo aos livros e temos aqui um grande incentivador, um grande comprador de livros, um grande presenteador de livros, e gostaríamos de agradecer mais uma vez a oportunidade. No final do evento, Manuela vai fazer o sorteio dos livros e vamos seguir com a programação agora. Eu vou passar... Boa noite a todos. Alô, boa noite a todos. O Pôr do Sol das Letras, que já está realizando a sua quase 100 apresentações, tanto na academia como frequentemente aqui. Eu quero cumprimentar Evandro, Ângela, a coordenadora, e Marcos Pinto. Me convidaram para falar sobre o homenageado nas artes plásticas, Marcos Pinto. Para fazer uma saudação ao artista Marcos Pinto, a primeira lembrança
que me vem à mente foi o episódio da tentativa da destruição de um dos seus trabalhos, um monumento a seu estilo, representando um bando de pássaros instalados na Avenida José Américo de Almeida, conhecida como Avenida Beira-Rio, merecendo artigos, citações dos mais renomados críticos de arte do Brasil e do exterior. Tudo que posso dizer sobre sua arte nesta breve sessão cultural não caberia aqui, ser expressa tão vasta a sua produção, seja pelas suas criações e polêmicas, ou seja, pelo seu reconhecimento como um dos mais expressivos artistas paraibanos. Parabéns, Marcos Pinto. Continue como você sempre foi e como você é agora, é aí que reside a sua essência. Parabéns e boa sorte. Eu queria agradecer a todos vocês e tem uma coisa que eu queria falar. Quando Helder Moura me convidou, eu disse, rapaz, eu não vou não, porque faz 30 anos da minha vida que eu virei um ermitão da arte. Mas eu me lembrei de José Neumann e Pinto, quando eu fui receber o prêmio da TV Tambaú. Ele disse, ele tinha acabado de ganhar um prêmio em Paris. Aí ele disse, ser reconhecido lá fora é fácil, difícil é ser reconhecido aqui dentro. Aí eu me lembrei dele e eu agradeço a vocês. Muito obrigado de todo o coração. A Anaís, que é a filha de Marcos, faz a entrega do troféu Solito nesse momento especial. Agradecemos, Marcos, por ter aceitado participar. Sabemos que para você sair do casulo é um desafio e é muita gratidão que você tenha aceitado nossa homenagem nesse dia de hoje. Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a paciência, agradecer a aceitação e a paciência de todos com o nosso evento que hoje se estendeu. Queria chamar o Wilson, inclusive, para fazer uma foto com o nosso artista, de artista para artista, né? O Wilson, que também é membro da Confraria Sol das Letras e que todos os meses participa com a elaboração dos troféus. Como o professor disse, dia 23 de maio, o próximo Sol das Letras na Academia Paraibana de Letras. Então, agora para finalizar o evento, a gente vai fazer o sorteio dos livros doados pelo jornalista Evandro Nóbrega. Gostaria de pedir que todos permanecessem com a gente para o final e muito obrigada a todos que vieram e que permaneceram com a gente. Então, uma ótima noite. É o seguinte, isso aqui foi uma homenagem que me prestaram através do Pôr do Sol, é uma confraria chamada Pôr do Sol Literário. Então eles decidiram me homenagear, entregar um troféu também. E pelos trabalhos que eu prestei já à cultura paraibana. Então, quem me saudou foi uma grande amiga e uma das maiores intelectuais da Paraíba, que é a doutora Ângela Bezerra de Castro, professora, latinista, crítica literária, autora de vários livros
e uma figura extraordinária. Então eu fiquei muito satisfeito por essa homenagem que me foi prestada através de não só da doutora Ângela, mas também de Helder Moura, que é o presidente da confraria, essa confraria do Pôr do Sol Literário, a doutora Ana Paula Cavalcante Ramalho e Jéssica Queiroz, que ela é advogada, também bibliófila, é poetisa, é uma verdadeira gênia. Aqui e é também diretora ela comanda aqui a unidade da Livraria do Luiz, que fica no Mag Shopping. Então eu fiquei muito satisfeito com essa homenagem, assim, que para mim me pegou assim, praticamente de surpresa, porque eu estava muito ocupado e não queria de forma nenhuma, não tinha tempo, mas esse grupo aí me convenceu a comparecer. Eu não podia ser também, então não devia ter a descortesia de não atender a esse pessoal. Então